Muito bem, instrutor Matheus Henrique falando hoje a respeito do fluxo de caixa, uma ferramenta tão importante dentro das organizações e também para o administrador financeiro, né, o responsável pelas finanças. Então é interessante que, independente da profissão, seja um tesoureiro, seja um analista financeiro, seja o encarregado de um setor de compras, ou gestor ou administrador responsável por toda a administração financeira, ele vai precisar desenvolver essas competências e utilizar dessa ferramenta do fluxo de caixa, a fim de fazer uma projeção, emissão de relatórios, planejamentos estratégicos com base em resultados anteriores, fazendo uma projeção sistêmica para o futuro. Exemplo disso, por exemplo, de repente uma rede de farmácias que ela precisa estabelecer metas de faturamento para o ano seguinte. Então ela vai ter como base de cálculo o ano anterior e o ano em exercício, aquele ano a qual está trabalhando. Orçamento de capital, ou seja, fazer uma análise de mercado, uma análise para orçar todas as despesas, todos os recursos que sejam dispendiados, ou seja, que sejam executados, ou também aqueles recursos em forma de receita, né? Recursos financeiros que vai entrar no faturamento da empresa. Então, para poder desenhar esse layout de um orçamento, é interessante, esse orçamento de capital, ter em mente esses números, essas variáveis. Daí então é importantíssimo um controle, né? Um controle financeiro bem embasado, né? E ainda mais com o advento da tecnologia, hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a otimizar os serviços. Por exemplo, o sistema contábil financeiro, onde ele elenca aí contas a pagar, gestão de contratos, contas a receber, contas a pagar, empenhos, liquidações, emissão de duplicatas. Então, com o advento da tecnologia, nós podemos também desenvolver um bom trabalho com essa projeção e otimização de resultados. Vale ressaltar também que você que está fazendo esse curso na Multisoluções, você vai ter também planilhas, certo? Planilhas já codificadas, layouts de planilhas totalmente editáveis, onde vocês vão poder exercitar os conhecimentos de vocês. Nós temos planilhas com fluxo de caixa, com controle básico de entrada e recebimento de fluxo financeiro, de materiais, estoque, contas a pagar. Então, acesse essas planilhas, né? Você vai ter acesso a ela de maneira gratuita, não só para seu uso, né, no seu trabalho, mas também para o estudo, né? Utilize essas ferramentas, essas planilhas, fluxo de caixa, fluxo financeiro, orçamento, previsão de resultados. Tudo isso vai estar disponível aí no seu ambiente integrado, no seu ambiente virtual. Então, se você utilizar um software ou então uma planilha, né, como essa que nós estamos disponibilizando aqui para você, aluno, você vai poder ter essas demonstrações financeiras e fazer esse controle de fluxo de caixa para ter aí uma melhor otimização dos resultados. E o nosso conteúdo também nos traz aqui mais informações, né? Nesse fluxo de caixa, você também vai poder mensurar e avaliar, né? E a implantação também das oportunidades da organização. Isso de forma sistêmica ou cooperada, você vai poder ter aí esses dados. Então, o fluxo de caixa ele vai muito além, né? Não é só o básico, receita versus despesa, né? Ninguém vai estar inventando aqui, fazendo uma nova invenção da roda. Em síntese é isso, é o controle, é tudo que você movimenta na sua organização, né? E, você que está administrando, você vai precisar ter esse conhecimento. Basicamente, em síntese, é isso. Entrada versus as saídas e vice-versa. Mas o controle de caixa e para a elaboração de orçamentos, de cotações, de planejamentos financeiros estratégicos, né? Otimização de resultados, estabelecer a premissa para metas. Então perceba
que é um assunto, né, o fluxo de caixa não é algo tão simples. Por isso que eu falei aqui a dica de um software. Geralmente as empresas elas já buscam ter um software que possa ajudar nessa gestão e nessa otimização dos resultados, mas também as planilhas que estão aqui disponíveis na área do aluno, você vai poder utilizar delas e não só agregar conhecimento com isso, mas também, quem sabe, até utilizar. Então, não deixe de ir aí no seu ambiente do aluno e baixar as planilhas em formato Excel, e você vai poder lá desenvolver o seu autoaprendizado, certo? A relação também do fluxo de caixa, né, da previsão de resultados, da elaboração de um orçamento, né, para a gestão organizacional, vai te ajudar também a prever erros, a prever resultados ou a evitar esses erros. Então, quando se fala de planejamento financeiro, é muito importante, né? As organizações elas precisam se planejar financeiramente. E tudo hoje dentro da organização ela gera gasto. Mas se você consegue realizar um determinado serviço gastando menos, mas mantendo a qualidade, né, como dito antes, isso é o quê? É eficiência. Porque muitas vezes, no conceito gerencial, a gente entende que você é eficaz, mas não é tão eficiente. Então, o princípio da eficiência vai te ajudar, vai te nortear também. Então, é muito importante o fluxo de caixa. E também a alavancagem, né, desses resultados para a empresa, para a organização, né? Então, você vai poder analisar aí no seu material de estudo gráficos que vão te ajudar a ter esse entendimento, né? Em síntese, as premissas de administração financeira são as mesmas, por mais existem algumas peculiaridades. Cada organização tem o seu fluxograma. Organizações públicas, elas precisam se ater à Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, né? O seu plano participativo, plano plurianual, também esse orçamento deve estar incluso, né? Então eu estou abrindo aqui o espaço para quem trabalha. Continuando com o nosso assunto, né? Os motivos principais da realização de gastos de capital, que isso tem a ver com o fluxo de caixa, né? Observe, substituição de ativos obsoletos, ou seja, aqueles ativos ultrapassados, né? Numa linguagem mais simples, velhos, por assim dizer, né? Aumento da eficiência das operações, isso já foi dito agora há pouco, né? Aquisição de ativos para expansão com novos ativos, né? Então, é bem interessante também aquisição desses novos ativos, acessar novos mercados, né, no ambiente do mercado financeiro, e novos produtos, fica a dica, novos produtos. Cumprimento de exigências legais, né, como já foi dito no início, existe um erário legal que devemos obedecer, né, essa legislação financeiro e econômico. Essa jurisprudência ela vai estar em constante evolução e vai ter atualização, então é interessante observar isso também. Atendimento das demandas e também dos funcionários, e também o cumprimento de normas ambientais. Então aí nós temos aí os motivos principais dos gastos de capital, né? Então, dependendo de qual seja a organização a qual você esteja inserido, essas são as premissas. Então, a gente orienta, né, a Multisoluções orienta que você tenha em mente as etapas do processo, né, essa geração de propostas, de planos, de planilhas, de desenvolvimentos, você vai encontrar aí no seu material, no seu autoestudo. Essa microaula ela vem com a ideia de te ajudar a ter uma clareza, né, um melhor entendimento. Espero ter contribuído e te incentivo a ler e reler com atenção os cadernos de atividade, as suas apostilas, e também exercite as planilhas, né? Nós temos aí, nesse curso específico, nós temos diversas planilhas onde você vai poder exercitar os fluxos de caixa, os fluxos de análise financeira, as propostas de orçamento, planejamentos estratégicos para o mercado financeiro. Então analise essas planilhas, não esqueça também
de elaborar o seu desafio tecnológico, que é um trabalho interdisciplinar que vai te ajudar na conclusão do curso. Bons estudos!